Olá, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora você acompanha as principais reportagens da semana. Vamos juntos. E o mês de janeiro está acabando, mas é justamente nessa época que começam a vencer aqueles boletos que aparecem no início do ano. Uma pesquisa recente aponta que o brasileiro deve gastar até R$4.000 com essas despesas. Um valor bem acima da renda média dos cidadãos. Vamos ver. Mais da metade dos brasileiros espera gastar pelo menos R$4.000 com as despesas de início de ano, que começam a vencer nesta última semana de janeiro. É o que revela uma pesquisa divulgada recentemente pela Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box. Nessa conta estão desde impostos como IPTU e IPVA até matrícula nas escolas, seguros, entre outras despesas. Esse dado chama atenção porque o valor chega a ser 21% maior do que a renda média do brasileiro, que está estimada em R$ 3.279, segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Se considerado o salário mínimo, a disparidade é ainda maior. Os gastos são quase 3 vezes maior que os R$ 1.518 determinados a partir deste ano. A pesquisa ainda aponta que menos de 60% dos entrevistados se preparou financeiramente para pagar essas contas. Para a grande maioria dos brasileiros, o salário ele é curto mesmo. Então a gente precisa planejar muito bem o que fazer com esse dinheiro para a gente acabar não se empolgando no final do ano e chegar janeiro e ficar apertado. Porque, na verdade, se você for pensar, não são custos que nos pegam de surpresa. São custos que acontecem todos os anos na mesma data. Então a gente tem que lembrar deles na hora de fazer o planejamento para o ano inteiro, porque assim a gente não vai se apertar em janeiro. Para quem já está apertado e vai pegar dinheiro emprestado para pagar essas dívidas, a recomendação é ter muito cuidado para não se tornar uma bola de neve ainda maior. Se você for fazer aquelas contas do ano todo e juntar lá, somar tudo, pode ver que dá um valor muito próximo do 13º. O que eu recomendo? Que você faça uma listinha separada de todos os custos que acontecem uma vez por ano. E aí tem que entrar tudo. IPVA, licenciamento, revisão do carro, matrícula escolar, material de escola, tudo isso, IPTU. Soma tudo isso e divide por 12. No mundo ideal, você juntaria esse dinheiro todos os meses. Se não der, você vai usar o 13º. E só se não der, aí você vai ter que fazer um parcelamento que vai pesar no seu bolso. Porque pensa aqui comigo, quem que vai dividir em 12 vezes para você se não é você mesmo? IPTU, IPVA, eu sei que é muito difícil você conseguir uma parcela tão diluída ao longo do ano. Então, mundo ideal, guardar. Não deu para guardar? Parcelar agora para a gente lidar com o que a gente não planejou no passado. Outra recomendação importante é sempre pesquisar os preços, especialmente de itens como material escolar, por exemplo. Verificar se a lista contém itens que são realmente essenciais e procurar o que já tem em casa para reaproveitar antes de ir às compras. E olha só, a pesquisa GenoQuest divulgada nesta semana apontou que cresceu a avaliação negativa do governo Lula. Este é o percentual mais alto desde o início do levantamento, que começou em fevereiro de 2024. O levantamento da Quest, que faz pesquisas e análise de redes sociais em parceria com a Genial Investimentos, apontou que 37% dos entrevistados avaliaram negativamente o atual governo. Este é o percentual mais alto do último ano, quando a avaliação começou. Já 31% dos entrevistados avaliaram como positiva a gestão do governo Lula. Houve aumento na avaliação negativa em relação à rodada anterior, divulgada em dezembro, que ficou em 31%. Já a avaliação positiva da presidência caiu 2%. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. Já a desaprovação do trabalho que Lula está fazendo oscilou de 47% para 49%. Já a aprovação caiu 5 pontos percentuais, de 52% em dezembro para 47% em janeiro. 4% afirmaram não saber ou não responderam. As pessoas mais pobres aprovam mais o governo Lula. Entre os ouvidos com renda familiar de até 2 salários mínimos, 56% aprovam a atual gestão, 39% desaprovam e 5% não souberam ou não responderam. E os estados brasileiros pretendem aumentar o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre a gasolina e o óleo diesel a partir de fevereiro. Os estados dizem que o reajuste reflete o compromisso em promover um sistema fiscal equilibrado, estável e transparente, que responda adequadamente às variações de preços do mercado e promova a justiça tributária.
O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços estadual será elevado em 10 centavos por litro de gasolina, enquanto que o tributo sobre o diesel será elevado em 6 centavos a cada litro. Não está previsto mudança na tributação do etanol. A decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária foi tomada em outubro do ano passado, com validade a partir do começo de fevereiro. De acordo com os dados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, os preços dos combustíveis estão defasados no Brasil em relação aos valores internacionais. Mas a Petrobras abandonou, no começo do governo Lula, a política de paridade de preços, em que os combustíveis eram reajustados com base no preço do petróleo e da variação do dólar. O último aumento de preços da estatal foi em julho do ano passado. No Brasil, em apenas um dia, 15 pedestres morrem no trânsito. Os números levantados pelo Ministério da Saúde equivalem à queda de um avião comercial grande, com a perda de 450 passageiros. Entre 2014 e 2023, foram registradas mais de 60 mil mortes de pedestres no trânsito. As maiores vítimas foram pessoas entre 50 e 59 anos, com pouco mais de 10 mil mortes. Mas nesse período, a quantidade de ocorrências fatais com pedestres no país caiu 30%. Até o fim desta década, a Organização das Nações Unidas espera que as mortes no trânsito em todo o mundo diminuam 50% em relação à década passada, entre 2011 e 2020. O Ministério da Saúde reconhece as lesões de trânsito como um grave problema de saúde pública global, gerando elevada demanda por atendimentos e internações, especialmente em UTIs. Segundo especialistas, é necessário atuar em diversas frentes para conseguir reduzir o número de acidentes fatais no trânsito. Além do pedestre, que às vezes toma a atitude de atravessar uma via em local impróprio, sem a segurança necessária, o motorista também tem boa parcela de culpa por uma atitude imprudente ao dirigir em alta velocidade, fazer ultrapassagens arriscadas e muitas vezes com uso de celular e até alcoolizado. Para reduzir o problema, especialistas apostam em soluções por meio de abordagens educativas, tanto para o motorista quanto para o pedestre, que também inclui o ciclista e o patinador. Muitas vezes, eles não têm noção das leis de trânsito. O pedestre é quem mais sofre danos em atropelamentos e, por conta disso, ele também precisa ter consciência para não se arriscar na via. E os dados divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações mostram que os brasileiros enfrentam uma verdadeira avalanche de ligações de telemarketing. De acordo com a Anatel, em um mês foram registradas mais de 1 bilhão dessas chamadas indesejadas. Apesar de esforços para conter a prática, o problema persiste e afeta milhões de usuários em todo o país. Desde junho de 2022, quando foram implementadas regras para restringir o telemarketing abusivo, mais de 184 bilhões e 900 milhões de chamadas inoportunas foram bloqueadas na rede de 26 operadoras monitoradas. Mesmo assim, apenas 85% das ligações são interceptadas, permitindo que 15% ainda cheguem aos consumidores. Entre 2023 e 2024, houve um aumento no volume de chamadas abusivas. Nos primeiros 7 meses de 2024 foram 82 bilhões 520 milhões de ligações foram barradas, superando os 76 bilhões 110 milhões, bloqueados no mesmo período de 2023. De acordo com a Anatel, trata-se de empresas que realizam ao menos 100 mil chamadas diárias com o uso de robôs. Essas ligações duram, em média, 6 segundos e são interrompidas automaticamente, se não houver resposta imediata para o redirecionamento a um atendente ou mensagem gravada. Os consumidores podem se cadastrar no Não Me Perturbe, uma lista nacional que bloqueia chamadas de telemarketing de empresas de telecomunicações e instituições financeiras, como as que oferecem empréstimos consignados e cartões de crédito. Para aderir, basta acessar o site nãomeperturbe.com.br, preencher os dados solicitados e aguardar até 30 dias para o bloqueio ser efetivado. E os alunos da rede pública de todo o país começaram a voltar às aulas. Em algumas cidades, o calendário é diferente,
Mas o que valerá para todos é a nova lei que proíbe a utilização de celulares. O início do ano letivo traz uma mudança significativa para as escolas de todo o Brasil. A proibição do uso de celulares em sala de aula, intervalos e atividades extracurriculares. A medida sancionada pelo presidente Lula é válida para todas as etapas da educação básica, da educação infantil ao ensino médio. A decisão foi amplamente apoiada no Congresso, com base em estudos que apontam o impacto negativo do uso excessivo de celulares no desempenho acadêmico e no desenvolvimento socioemocional dos alunos. Dados indicam que 80% dos estudantes brasileiros relatam distrações causadas pelo uso de dispositivo durante as aulas, um índice muito superior ao de países como Japão e Coreia do Sul. Além disso, especialistas relacionam o consumo exacerbado de redes sociais a problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão. Estados e municípios que já haviam implementado medidas semelhantes precisarão ajustar suas legislações para atender à nova regra nacional. A lei permite exceções específicas, como o uso de celulares para fins pedagógicos, acessibilidade para alunos com deficiência, condições de saúde e emergenciais. Apesar da proibição, a lei não define como os celulares devem ser armazenados durante o período escolar, deixando essa decisão a cargo das escolas e redes de ensino. Essa liberdade exige um planejamento cuidadoso das instituições que precisam envolver pais, alunos e toda a comunidade escolar para garantir a compreensão e adesão à nova regra. A colaboração das famílias será essencial para que os estudantes percebam os benefícios de diminuir o tempo de uso das telas. O objetivo, segundo especialistas, é não apenas reduzir distrações, mas também estimular o foco, a interação social e a saúde emocional no ambiente escolar. Embora a lei não esclareça quem é responsável em caso de perda ou dano aos celulares, especialistas interpretam que essa responsabilidade recai sobre os alunos, uma vez que os dispositivos são itens pessoais levados voluntariamente ao ambiente escolar. E essa nova lei vai impactar no ano letivo de 2025 das crianças dessa geração que está acostumada a viver o tempo inteiro com o celular. Porém, não vai poder ser feito de uma vez só. Vamos ver. No início do ano letivo de 2024, as escolas municipais do Rio de Janeiro adotaram a lei que proíbe o uso de celulares no ambiente escolar. Segundo a Prefeitura, a medida já apresenta resultados positivos, com maior interação entre alunos e a melhoria no desempenho acadêmico. No entanto, desafios como tentativas de burlar a regra e o apoio a estudantes com dificuldade em reduzir o uso das telas também foram identificados. A norma instituída pela gestão de Eduardo Paes se aplica a todas as etapas da educação básica, da educação infantil ao ensino médio. A lei determina que os celulares devem permanecer desligados ou em modo silencioso e guardados nas mochilas durante as aulas e os intervalos. Algumas escolas optaram por recolher os aparelhos e armazená-los em armários ou caixas, devolvendo-os ao final do expediente. O uso de celulares só é permitido antes da primeira aula ou após a última, sempre fora das salas de aula. Situações excepcionais, como emergências familiares, eventos climáticos graves ou protocolos de segurança durante tiroteios também autorizam o uso dos aparelhos. Alunos com deficiência ou condições de saúde que necessitam de dispositivos eletrônicos são exceções à regra, assim como os casos em que a tecnologia é usada com fins pedagógicos. A Secretaria Municipal de Educação conduziu reuniões com os responsáveis para garantir o entendimento da medida. Segundo o secretário Renan Ferreirinha, a ideia surgiu de conversas com educadores internacionais e da percepção de que após a pandemia, os alunos retornaram às escolas com maior desatenção e quadros de ansiedade. A iniciativa do Rio de Janeiro reflete um movimento nacional, já que uma lei federal sancionada pelo presidente Lula também proíbe o uso de celulares nas escolas públicas e privadas de todo o Brasil. E por falar em celular, muita gente carrega o aparelho a noite toda, apoiado em cima do colchão ou até mesmo debaixo do travesseiro. Pois isso é um risco enorme. Isso porque pode aquecer a bateria e até mesmo explodir o aparelho. Vamos conferir na reportagem. Carregador na tomada, aparelho plugado. É hora de dormir a noite toda com o celular carregando. Tem quem coloque em cima do colchão ou até debaixo do travesseiro. Hábitos comuns que parecem inofensivos, mas podem oferecer riscos de acidentes, inclusive de incêndios, conforme explica esse engenheiro elétrico. O tempo para ele carregar essa bateria por completo acaba esquentando esse celular, esquentando essa bateria, né? Existe todo um processo químico
elétrico para essa bateria ser recarregada novamente, que envolve eletricidade, que envolve componentes químicos, né? Essa bateria já vai esquentar por si só e quando você coloca do lado da cama ou até mesmo só em cima da cama, né? Imagine o risco, porque ele vai aquecer e se por acaso ele chegar a explodir, pode pegar fogo na cama, né? O colchão ele é inflamável, né? E daí para você controlar um incêndio desse é bem difícil, né? Tirando que no momento da explosão desse equipamento já pode ferir a pessoa gravemente. E os casos não são tão raros assim. Somente neste ano, a funcionária de um supermercado no Rio Grande do Norte trabalhava quando sofreu queimaduras depois que o celular pegou fogo dentro do bolso da calça dela. Já na Paraíba, uma mãe precisou sair às pressas de casa com os filhos depois que o aparelho explodiu dentro de um quarto. O equipamento carregava na tomada e estava apoiado em cima de um colchão. A melhor forma de você evitar risco seria utilizar sempre carregadores originais, né? Que são carregadores que foram fabricados com os critérios para cada tipo de equipamento, né? Para cada tipo de celular, independente do tipo de carregador que seja, né? E sempre colocar o celular para carregar em um local que seja arejado, que tenha uma circulação de ar, né? E que não aqueça naquele local, que o próprio local já não seja quente, vamos dizer assim, né? Que possa fazer com que esquente ainda mais a carga do telefone. O original que vem no celular já é recomendado pela fábrica você utilizar ele. Mas caso você estrague, perca, o ideal é você procurar um carregador com a mesma potência, mesma amperagem que você já tem no seu original. Esse aparelho que é mais antigo e com mais de 5 anos de uso, o carregador deles era 5, 10 watts. Hoje os carregadores vêm com 30, 40, até 120 watts. Então se você pega um celular mais antigo e coloca para carregar no carregador turbo desse, pode, além de degradar a bateria, pode inchar e estufar, porque é uma carga muito forte para uma bateria que não está preparada para isso. Deixar o celular longe do calor também é uma forma de ampliar a vida útil do equipamento. Diego trabalha como técnico de reparos de aparelhos de telecomunicações há 9 anos. Na empresa, casos envolvendo baterias estão entre os que mais aparecem diariamente. Acontece muito chegar muitas baterias inchadas, o aparelho que não está segurando carga devido ao desgaste da bateria, né? Todas as baterias de celular elas têm ciclos de vida. Conforme você carrega ela e usa, vai diminuindo os ciclos de vida, né? Então toda bateria um dia ela vai degradar e vai ficar ruim. E aí nisso a gente tem que prevenir alguns casos que pode acontecer acidente, como por exemplo, você não usar o seu celular carregando, jogar, tipo assim, submeter ele a um uso pesado carregando ao mesmo tempo, porque isso pode degradar a bateria, pode esquentar, que vai degradar muito mais rápido, e tem casos também que ela pode inchar até mesmo explodir. Para evitar esse tipo de problema, existem recomendações de boas práticas. Toda bateria vai degradar um dia, mas se você, por exemplo, carregar ela de uma vez, não ficar carregando picado, depois você utilizar, isso vai aumentar muito a vida útil dele. Coisas que iria durar ali 1 ano e meio, pode durar até 3, 4 anos, tendo um cuidado legal. Mas claro, você deixar o seu celular carregando no modo avião ou desligado, vai melhorar muito o desempenho da bateria dele, vai degradar menos, né? Você carregar de uma vez, por exemplo, baixou de 10%, você carregar ali até perto de 100% de uma vez, não ficar carregando picado, vai melhorar também a autonomia da bateria. Todos hoje os celulares a bateria é de lítio, né? As baterias são parecidas. Tem alguns aparelhos que têm uma bateria mais potente, 5, 6 mil mAh, até alguns modelos com 10 mil mAh, outros na média de 3, 2. Varia muito do celular, né? Quanto maior a potência da bateria, mais a vida útil dela. Vai durar muito mais anos, ainda mais você cuidando dela. Se a bateria não chegar a explodir ou inchar que danifique o aparelho, sempre tem solução. Você procura uma assistência técnica especializada na sua região, leva lá, o técnico vai trocar essa bateria, vai colocar uma bateria de qualidade e vai resolver o problema. E agora vamos às notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o modelo de inteligência artificial de baixo custo da China, a DeepSeek, é um chamado de atenção para as empresas americanas. O republicano também afirmou que o país vai construir um escudo antimísseis igual ao de Israel, o Domo de Ferro, e que a ideologia de gênero vai desaparecer do exército. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o modelo de inteligência artificial de baixo custo da China, DeepSeek, é um alerta para as empresas americanas, depois que seu surgimento fez as ações do setor de tecnologia despencarem. O lançamento do DeepSeek AI por uma empresa chinesa deve ser um alerta para nossas indústrias. Precisamos nos concentrar em competir para vencer.
Além disso, diante de congressistas republicanos em Miami, Trump afirmou que vai assinar 4 novas ordens executivas relacionadas às Forças Armadas. Uma delas é começar a construção de um escudo antimísseis do tipo Domo de Ferro para os Estados Unidos, semelhante ao que Israel usa para interceptar foguetes. É disso que precisamos para começar imediatamente a construir um escudo de defesa antimísseis Domo de Ferro de última geração, que será capaz de proteger os americanos. Protegemos outros países, mas não nos protegemos. O magnata ainda disse que assinaria um decreto para proibir o que ele chamou de ideologia transgênero do exército americano, porque, em sua opinião, isso garantiria a força de combate mais letal do mundo. E você vai ver a seguir, os casos de gravidez de gêmeos aumentam cada vez mais. E ainda, Botafogo e Flamengo disputam o título da Supercopa Rei. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com mais notícias. E um mega iceberg está se afastando da Antártica em uma possível rota de colisão com a Geórgia do Sul. Os cientistas temem que possa ameaçar os filhotes de pinguins e focas. Este é o iceberg A23, o maior do mundo. A gigante parede de gelo está se afastando lentamente da Antártica, em uma possível rota de colisão com a Geórgia do Sul, um território britânico a cerca de 1.400 quilômetros das Ilhas Malvinas, e uma importante área de reprodução da vida selvagem. Cientistas temem que, se continuar nesse curso, possa ameaçar filhotes de pinguins e focas. Andrew Myers, oceanógrafo da British Antarctic Survey, afirmou que era difícil prever o curso do iceberg, mas as correntes predominantes sugeriam que alcançaria a plataforma continental rasa ao redor da Geórgia do Sul em 2 a 4 semanas. Mas o que poderia acontecer depois é uma incógnita. O iceberg poderia evitar a plataforma e ser levado para águas abertas, além da Geórgia do Sul. Ou poderia atingir o fundo e ficar preso por meses e quebrar em pedaços. Esse cenário impediria que focas e pinguins se alimentem e criem seus filhotes na ilha. Outros icebergs já encalharam no local e isso causou mortalidade significativa entre filhotes de pinguins e de focas. Outros icebergs já encalharam no local. E isso causou mortalidade significativa de filhotes de pinguins e de focas. Com cerca de 3.500 km², o maior e mais antigo iceberg do mundo se desprendeu da plataforma antártica em 1986 e permaneceu preso por mais de 30 anos antes de finalmente se libertar em 2020, em uma lenta jornada para o norte, às vezes atrasada por forças oceânicas. E olha só, o número de mulheres engravidando diminuiu ao longo dos anos. Porém, de acordo com as pesquisas, aquelas que optaram por este caminho, é grande a possibilidade de dar à luz a gêmeos, ou até mais bebês de uma só vez. O aumento da expectativa de vida proporcionou para as mulheres a possibilidade de priorizar e explorar suas ambições pessoais e profissionais antes de formar uma família. Mesmo assim, pela primeira vez na história, o número de nascimento de gêmeos cresceu. 1 em cada 42 nascimentos são de múltiplos bebês, o equivalente a mais de 1 milhão de gêmeos nascidos por ano em todo o mundo. Uma pesquisa da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, apontou que a tendência é que entre os anos de 2050 a 2100, a taxa seja ainda maior, especialmente em países de baixa renda. O novo estilo de vida das mulheres leva a uma idade materna avançada. Por conta disso, o corpo feminino costuma produzir mais de um óvulo por período. O fenômeno é chamado de superovulação e pode resultar em uma gravidez de gêmeos. Outro fator importante relacionado com a idade é o aumento de tecnologias de tratamentos de fertilidade cada vez mais comuns. Em 2021, as clínicas do Reino Unido registraram mais de 70
80 mil ciclos de fertilização. A prática consiste na transferência de mais de um embrião para a mulher para aumentar as chances de uma gravidez desejada pelo casal. E, em muitos casos, ocorre o nascimento de mais de um bebê. Vale lembrar que as dificuldades vêm em dobro. Os primeiros anos são desafiadores tanto para os pais quanto para os recém-nascidos. Sejam cuidados práticos como alimentação, sono ou até mesmo dificuldades financeiras e emocionais. É importante que os pais estejam preparados para o desafio. Um estudo de uma revista americana mostra que a depressão está ligada ao consumo de produtos ultraprocessados, entre eles as bebidas adoçadas artificialmente e os salgados. Refrigerante, doces, macarrão instantâneo, molhos prontos, iogurtes adoçados, biscoitos, salgadinhos de pacote, chocolates, salsicha e embutidos. Geralmente, eles são uma delícia, atraem o paladar. Contudo, esteja atento a estes alimentos que são alguns considerados ultraprocessados. Tudo que for de pacotinho já tem uma atenção ali. O que faz croque-croque também, geralmente, que tem gordura adicionada da indústria. Então, é bom evitar esse tipo de alimento também. Isso, tem que cortar, então, aquelas batatinhas que o pessoal tanto ama no cinema, essas coisas. Exatamente, batatinha, essas pipoquinhas que já vem pronta, pipoca de micro-ondas, são riquíssimas em gorduras trans também, que são maléficas para a mente e também para o sistema cardiovascular. Então, a gente pode contribuir para diversas outras doenças também. De acordo com a nutricionista, eles são os responsáveis por grandes prejuízos à saúde. O consumo excessivo pode estar associado até mesmo a riscos significativos para a saúde mental. A gente tem, primeiro, a baixa qualidade nutricional, então já tem a carência de vitaminas, de minerais, que já dificulta a produção dos hormônios, os hormônios da felicidade, que é o que a gente chama a serotonina, por exemplo. Alimentos ultraprocessados são produtos industrializados que passam por diversas etapas de processamento e contêm ingredientes químicos. São estes os responsáveis pelos danos ao corpo. Eles são ricos em aditivos, emulsificantes, realçadores de sabores e tudo isso colabora para a gente ter uma inflamação crônica de baixo grau, mas que acumulando com o tempo vai trazer questões ruins e vai afetar na função cerebral. Um estudo brasileiro conduzido pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde no PENS da USP mostrou que indivíduos com maior consumo de alimentos ultraprocessados apresentam um risco 42% maior de desenvolver sintomas depressivos, como humor deprimido, falta de prazer e falta de energia para atividades diárias. A garantia de uma qualidade de vida passa por abrir mão desses sabores. A gente indica sempre consumir alimentos in natura, então descascar mais e desembalar menos, é o que a gente fala sempre. E também passar a olhar os rótulos dos alimentos no supermercado. Optar sempre por listas de ingredientes menores, mais reduzidas, com menos aditivos. Optar também por adoçantes naturais. A estévia, por exemplo, é um adoçante natural e evitar os adoçantes artificiais. Então, no geral, é isso, optar sempre por alimentos mais naturais possíveis. Nossas entrevistadas eliminaram os ultraprocessados da alimentação. Eu prefiro a verdura, os legumes, com a carne, frutas, Ultraprocessado, o nome já diz, é ultraprocessado, vai muita química nele para a pessoa se alimentar, Então, eu acho melhor evitá-los. Um feijãozinho, um arrozinho, um bifinho, uma saladinha, uma saladinha de alface, ou seja, um tomatezinho, entendeu? Essas coisas assim. Na questão dos lanches também, café da manhã, essas coisas, é mais uma fruta, como é que é isso? No café da manhã, geralmente, gera um pãozinho, Um pãozinho com a manteiguinha, Uma fruta também. Que seja uma maçã, um mamão. Dados publicados na revista científica British Medical Journal apontam que o consumo dos ultraprocessados está associado a riscos de depressão, índice de 22%, distúrbios do sono, 41%, ansiedade, 48% e transtorno mental comum, 53%. O consumo excessivo pode ocasionar ainda deficiências nutricionais, obesidade, diabetes tipo 2, câncer, demências e morte prematura.
E quem tem como missão garantir a lei e a ordem em uma sociedade marcada pela violência convive diariamente com altas doses de estresse. E de uma hora para outra, a farda dos policiais pode se transformar em um fardo muito pesado, com sérios riscos para desenvolver doenças mentais. Vamos ver na reportagem. Um tema que ainda enfrenta resistência entre os servidores de segurança pública. É uma cultura que se criou ao longo da história, né, do militarismo em si, né, não é só da polícia militar, né, de todas as forças que envolvam segurança pública. A sociedade enxerga no policial militar, no bombeiro militar, esse super-herói, né, essa pessoa extremamente forte. Então existe uma resistência, né, em se procurar um apoio psicológico, né, paliativo. Entre 2015 e 2022, quase 12.600 policiais civis e militares foram diagnosticados com transtornos mentais no país. Mato Grosso do Sul desponta como estado com a maior taxa de suicídios entre policiais, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A rotina desses profissionais, marcada pelo contato com situações de conflito e pressão extrema, aumenta as chances de comprometimento da saúde mental. Existe uma cobrança muito grande para que haja resultados e para que esse servidor execute as missões sem nenhum tipo de desvio, digamos assim. A pressão é muito grande, a fiscalização é grande. Também existe uma pressão que advém da própria sociedade. A sociedade tem alguns preconceitos quanto ao servidor de segurança pública, sobretudo quanto ao serviço policial, que muitas vezes é massacrado. De outro lado, ele também é um ser humano, que além de tudo isso que eu já relacionei, tem que chegar em casa e resolver muitas vezes os problemas da família. Atualmente, 2 instituições se destacam no suporte aos policiais civis, militares, científicos e ao Corpo de Bombeiros em Mato Grosso do Sul. O CABS, Centro de Atenção Biopsicossocial, vinculado à Sejusp, oferece atendimento especializado para cuidar da saúde mental e do bem-estar desses profissionais. Já a ASPRA, Associação de Praças da Polícia Militar do Corpo de Bombeiros Militar, atua como uma rede de apoio. As instituições têm unido esforços para oferecer suporte psicológico aos servidores de segurança pública. Por meio de seminários e iniciativas de escuta ativa, buscam criar um ambiente que permite que os profissionais sejam ouvidos e compreendidos. Desde a negociação salarial, né, para tentar melhorar a condição financeira dos militares, desde a melhoria das condições de trabalho, escala de serviço, equipamentos, né? Agora, depois de muitos anos, a Sejusp instalou, né, criou um projeto para iniciar esse acompanhamento, a carreta da saúde, né? Então está começando a andar o estado com essa carreta. Então a associação ela faz esse trabalho, né, de entender essa demanda e procurar os órgãos governamentais, né, apresentar essas demandas e tentar encontrar soluções, né, juntas para que a gente tenha o menor número possível de situações como essa que aconteceu. Nós temos, inclusive, previsto um curso de pós-graduação em saúde mental para começar ainda esse ano, para criar essa cultura de identificação, olhar para o lado. Eu peço que os policiais que têm qualquer tipo de incômodo, então eu vou dizer assim, uma insônia, uma irritação excessiva, um uso já desequilibrado de bebida alcoólica ou até de jogos de internet que tem ocorrido, que ele perceba isso, que ele comente com os amigos mais próximos e que esses policiais mais próximos possam auxiliar, indicando que ele busque ajuda. Ao menor sinal de sofrimento emocional ou psicológico, é fundamental buscar apoio, seja com superiores, colegas, amigos ou profissionais da área, como psicólogos. A gente trabalha numa profissão, né, extremamente estressante. A gente lida com todo tipo de pessoas, né, com todos os tipos de personalidades. A gente encontra em cada uma das situações o pior da sociedade, né, e entender como é que isso reflete no ser humano, né, quando ele olha para si mesmo, é importante.
para que ele possa ter um controle dessa situação, né? Às vezes você vai numa ocorrência, se você não se conhece, se você não se entende, você acaba carregando aquela ocorrência para dentro da sua casa. E é aí que os distúrbios começam a acontecer. Nós estamos aqui na rua Uberlândia, 409, é a sede do Centro de Atenção Biopsicossocial da Segurança Pública, que ele nos procure, que ele não vai ser visto como uma pessoa frágil, que ele não vai ser visto como um servidor covarde, ao contrário, é corajoso aquele que reconhece a dificuldade e busca solucioná-la, porque eu digo isso, o servidor para nós é a coisa mais valiosa e nós estamos nessa luta para recuperar o servidor sob todas as formas. Então pedimos encarecidamente, confiem em nosso trabalho e nos procurem. E a gente muda de assunto porque agora é hora de falar de esportes aqui no nosso jornal. E quem vai trazer as informações é o Felipe Takahashi. Boa tarde, Felipe, seja muito bem-vindo. E no Campeonato Paulista, o possível gol mais rápido do torneio já foi marcado, não é mesmo? Boa tarde, Fernando. Boa tarde a você de casa que nos assiste. Pois é, e vai ser difícil esse recorde ser quebrado, hein? Em 49 segundos de jogo, o Guarani fez o gol mais rápido do Campeonato Paulista até o momento. Vamos dar uma olhada. O Guarani recebeu o Noroeste no Brinco de Ouro e 49 segundos depois da bola rolar, ela já estava no fundo da rede. Matheus Regis, do Guarani, marcou o gol mais rápido do Campeonato Paulista até o momento. Mas o mais impressionante é que a bola começou com o Noroeste e no primeiro contra-ataque o Guarani seguiu o manual e marcou o lindo gol e o mais rápido dessa edição da competição. Esse foi o primeiro gol do camisa 7 pelo Bugre e superou o gol do Gabriel na vitória do Mirassol contra o Água Santa, aos 3 minutos de jogo, que até então era o mais rápido do campeonato. Realmente um recorde bem difícil de ser quebrado. E ainda falando de futebol, Botafogo e Flamengo se enfrentam hoje pela Supercopa Rio, um grande clássico carioca. E tem tudo para ser um jogão, não é mesmo, Felipe? É isso mesmo, o campeão do Brasileirão 2024 enfrenta o campeão da Copa do Brasil do ano passado pelo título de supercampeão. E pelo segundo ano seguido, temos um clássico estadual. O jogo acontece às 16 horas no horário de Brasília, no estádio Mangueirão, em Belém do Pará. No ano passado, São Paulo e Palmeiras se enfrentaram no Mineirão, com o título ficando com o tricolor do Morumbi. Esse ano, mais um clássico estadual. Enquanto o Botafogo é estreante na competição de jogo único, o Flamengo chega pela 6ª vez na disputa do título. O rubro-negro venceu em 2 oportunidades e perdeu em 3. O atual campeão da Libertadores e do Brasileiro tem problemas em organizar o time. O técnico Arthur Jorge deixou o time no começo desse ano rumo ao Al Rayyan, do Catar, e o Botafogo segue sem um profissional fixo como treinador. O Flamengo, por outro lado, tem menos complicações. Depois do empate contra o São Paulo na FC Series nos Estados Unidos, o rubro-negro mantém uma campanha sólida de vitórias no Carioca. Sem dúvidas, a primeira decisão do futebol nacional brasileiro será um espetáculo ao público. Com certeza vai ser um bom jogo. E você tem algum palpite, Felipe? Bom, para mim, acredito que vai dar Flamengo, Fernando. Tá certo, eu também acredito que vai dar Flamengo. Vamos então acompanhar e trazer as notícias atualizadas desse grande jogo. E a gente continua falando de futebol, mas agora do futebol americano. Isso porque o Super Bowl, que é o grande campeonato da temporada, já tem seus finalistas, não é mesmo? Exatamente, o Kansas City Chiefs venceu o Buffalo Bills e garantiu sua vaga no 3º Super Bowl consecutivo. A decisão vai ser contra o Philadelphia Eagles. O Philadelphia Eagles conheceu seu adversário no Super Bowl de 2025. Liderados por Patrick Mahomes, o Kansas City Chiefs venceu o Buffalo Bills por 32-29 no Arrowhead Stadium no último domingo. Os quarterbacks de Chiefs e Bills foram os grandes nomes do jogo, que foi decidido por detalhes. Mahomes teve 3 touchdowns, enquanto Josh Allen teve 2. No fim, prevaleceu a força do time de Kansas City, melhor equipe da temporada, que contou com o apoio de sua torcida para conquistar mais uma vez o título da conferência. Desta forma, os Chiefs se classificaram para o 3º Super Bowl consecutivo, a 5ª participação da equipe nos últimos 6 anos. E a franquia pode alcançar um feito inédito na história da NFL, pois pode ser a primeira a conquistar o primeiro tricampeonato consecutivo da história do Super Bowl. O duelo contra o Eagles será a reedição da final de fevereiro de 2023, vencida pelo time de Mahomes por 38-35. O Super Bowl desta temporada está marcado para o dia 9 de fevereiro, no estádio Caesars Superdome em Nova Orleans. O rapper Kendrick Lamar fará o show de intervalo deste ano. E essas são as notícias do esporte de hoje.
Eu fico por aqui, Fernando, e até logo. Tá certo, Felipe. Muito obrigado pela sua participação e até mais. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, basta acessar o canal Jornalismo Hit TV no YouTube. Muito obrigado e até mais.